A paz do Senhor a todos os irmãos, nossa amada igreja, Assembleia de Deus, Ministério Faz, todo o nosso povo abençoado, nossos irmãos que congregam na nossa sede, nas nossas congregações, em Juiz de Fora, em Rio Novo, enfim, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os amados irmãos nesse dia maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. Vamos dar continuidade hoje ao nosso assunto que estamos aí ministrando sobre os atributos de Deus, e hoje vamos pensar um pouco sobre a eternidade, que é também um dos atributos incomunicáveis de Deus. Sendo ele incomunicável, então pressupõe que somente Deus, ele é eterno. Deus é eterno. Diz a Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 10, mas o Senhor é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Em Romanos, capítulo 16, versículo 26, lemos a respeito do Deus eterno. Abraão plantou um bosque em Berseba, e diz que lá ele invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Gênesis 21, versículo 33. Quando Moisés, despedindo-se, abençoou as tribos de Israel, usou o nome de Deus eterno, conforme está em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27. Então, esses e outros versículos que há nas Escrituras Sagradas nos apontam declarações absolutas desse atributo de Deus. Deus é eterno. Sendo Deus eterno, ele é inalterável. Por isso que eternidade é o infinito quando aplicado ao tempo. Deus não tem início. Diz a Bíblia, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Também, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Abacuque, capítulo 1, versículo 12. Nos apontam também para essa questão do ser, de Deus, sendo ele inalterável. Ele tem autoexistência, porque ele é eterno. Sendo ele eterno, ninguém o criou. É aquela perguntinha que a criança faz ao papai e à mamãe, quando ela começa a ouvir sobre Deus, sobre a criação. Aí ela faz aquela perguntinha que aparentemente é fácil de responder, mas não é tão simples assim. Ela pergunta, papai, mamãe, quem criou Deus? Bem, se todas as coisas foram criadas, e Deus? Quem criou Deus? Deus veio de onde? Nós só conseguimos entender essa pergunta e respondê-la quando nós compreendemos o atributo da eternidade. Deus é um ser incriável. Deus não teve início. Deus não teve origem. Ele simplesmente é Deus por toda a eternidade. Ele não deve a sua existência a ninguém. Como ele não teve uma origem, não foi originado por qualquer coisa ou por quem quer que seja, então ele é autoexistente. Não deve a sua existência a ninguém, porque ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é antes de todas as coisas. Quando se diz que ele é o princípio, não quer dizer que ele é o princípio das coisas criadas. Não. No sentido do princípio é que ele é antes de todas as coisas que foram criadas. Ele é Jeová, nome usado 6.437 vezes, a eterna autoexistência do único Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sendo Deus eterno, ele não está também sujeito ao tempo. Falamos sobre isso no atributo anterior.
Para ele, o passado, o presente e o futuro são um eterno presente. Deus não olha como nós olhamos dentro do tempo. Ele não precisa olhar para trás para saber o que aconteceu. Mas também não precisa olhar lá para frente e esperar o acontecimento que está por vir para ter conhecimento dos fatos. É como se ele estivesse olhando de cima para baixo e contemplando o passado, o presente e o futuro em um só momento. Isso está dentro dos mistérios de Deus. Isto porque Ele é eterno. E sendo Ele eterno, Ele não está enquadrado no tempo. Imagine, Ele está além do próprio tempo. Está além do próprio tempo. Diz a Bíblia que o domínio e o poder pertencem ao único Deus. Antes de todos os séculos, glória, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre, como diz Judas no versículo 25. Por isso é que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Os anos de Deus nunca terão fim, como diz no Salmo 102, verso 27, porque Ele é o Rei dos séculos. 1 Timóteo 1, versículo 17. Diz a Bíblia que Deus habita na eternidade. Isaías 57, 15 nos ensina isso. E o seu trono é desde a eternidade. Salmo 92, verso 2. O eterno Deus não se cansa. Isaías 40, versículo 28. Este eterno Deus é o nosso Deus. Deus que não precisa de ninguém para continuar sendo o que Ele é. Não precisou de ninguém para ser o que Ele é. Ele simplesmente é o que é por si mesmo, e isto desde a eternidade. E como Ele não está sujeito ao tempo, vejam bem, isso quer dizer que Ele é antes do tempo. Que coisa! Até mesmo o tempo foi criado por Ele. Antes que o tempo existisse, Deus já é desde a eternidade. Então, veja bem, a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Deus criou primeiramente o tempo. E depois de haver criado o tempo, então Ele cria os céus e a terra. Complicado para a gente entender às vezes isso, Porque nós somos finitos, nós somos limitados. A nossa mente humana tem muita dificuldade para compreender isso. É natural que seja assim, porque estamos lidando com o transcendente, estamos lidando com o eterno, estamos tentando com a nossa mente humana compreender o divino, estamos tentando com a nossa mente finita compreender o infinito, estamos tentando com a nossa mente mortal tentar compreender o eterno. Mas glória a Deus por isso, que tem que ser assim mesmo, porque se Deus fosse menos do que isso, Ele não seria Deus. E porque Ele é Deus, é porque Ele é incompreensível realmente, de acordo com a nossa ótica humana, com a nossa lógica humana, a nossa matemática humana. Mas, como disse no estudo anterior, chegará o dia em que nós compreenderemos bem todas as coisas, e apesar de nunca na eternidade sermos iguais a Deus em essência e natureza, mas com certeza no estado perfeito de glória teremos condições sim de compreendermos muito mais do que nós compreendemos agora. Sendo Deus eterno, Ele é imortal. 1 Timóteo 1,17, capítulo 6, versículo 16, nos ensina isso. É por isso que Ele pode ser eterno. Ele permanece para sempre. Os sacerdotes foram impedidos pela morte de permanecer no seu serviço. Mas Deus é para sempre. Interessante isso, Hebreus 7,23 nos ensina isso, que os sacerdotes eles foram impedidos pela morte de permanecer no seu serviço. Mas como Deus é imortal, então Deus está sempre agindo, sempre agindo, sempre agindo, nunca será impedido por qualquer eventualidade
muito menos a morte, porque Deus, sendo eterno, Ele é imortal. Diz a Bíblia, ao único Deus imortal. Os deuses deste mundo tiveram um princípio e um fim, né? Os deuses criados por mãos humanas, os deuses projetados pelas mentes humanas, porque a gente sabe perfeitamente que não existem deuses além do único Deus. Os deuses que existem são projetados pela imaginação dos homens, são criados pelas mãos dos homens, mas não são deuses por natureza. Deus por natureza, somente um, que é o nosso Deus, o Deus dos céus e da terra. Os deuses desse mundo, criados, imaginados pelos homens, tiveram um princípio e um fim. Mas o nosso Deus, Ele é imortal. O nosso Deus, Ele não apenas existe para sempre, mas Ele é eternamente. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus a quem nós servimos e que a nossa vida está segura nas mãos do Deus eterno. Louvado e bendito seja o seu nome. Amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, bendizemos a ti. Ó Deus, porque a tua palavra nos revela a sua eternidade, a sua palavra nos revela, ó Deus, a sua imortalidade, a sua palavra nos revela, Senhor, quão tremendo és o Senhor. Ó Deus, eu quero te agradecer, porque tu tens nos dado a compreensão, Senhor, de poder te conhecer pelas Escrituras e também pela experiência pessoal. Ainda que este conhecimento ainda seja um conhecimento limitado, porque é o que nós suportamos, é o que nós podemos compreender, mas é o suficiente para que nós possamos nos relacionar contigo aqui nesta vida. Te louvamos, ó Deus, pela segurança, pela paz que há no nosso coração, de não estarmos servindo a deuses estranhos, a deuses mentirosos, a falsos deuses, mas te louvamos pela certeza que temos de poder servir ao único e verdadeiro Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, ao eterno, ao Todo-Poderoso. Te louvamos, a nossa vida está segura em ti e por isso descansamos nos teus cuidados, porque sabemos que tu és o eterno Deus que cuida de nós e de todos os nossos. Em nome de Jesus, te louvamos por isso, te bendizemos. Ó, quão grande é o Senhor! Ó, quão grande é o Senhor! Te louvamos por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.